Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos em João. Nós estamos estudando sobre as figuras de Jesus na galeria de João. Estamos vendo como João retrata a pessoa de Jesus. Bruno. Tá bom. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 2, vamos voltar um pouquinho, né? Na semana passada nós vimos o capítulo 3, mas como não é uma exposição que a gente está fazendo do livro de João, nós estamos pegando mais temas, então não tem problema nenhum, nós estamos expondo a palavra de Deus, mas não sequencialmente como a gente costuma fazer. Dessa vez a gente está fazendo assunto a respeito da pessoa de Jesus, como João retrata Jesus lá no Evangelho, e a gente está vendo isso. Hoje nós vamos ver, o tema que nós vamos estudar é Jesus como interventor soberano. Quando Jesus intervém, a gente vai ver a figura de Jesus lá, intervindo no capítulo 2, um texto bem conhecido nosso. Hoje o trecho que nós vamos estudar é João 2, do 1 ao 11. João capítulo 2, 1 ao 11. Jesus hoje em dia é tido por muitos meios como uma moeda de troca, né? A realidade que a gente vê é essa. A maioria dessas igrejas chamadas neopentecostais, né, são igrejas que tratam Jesus como uma moeda de troca. Se você der isso, Jesus vai te dar aquilo. Se você fizer isso, Jesus vai fazer aquilo. Você vai conseguir em nome de Jesus, você vai fazer isso em nome de Jesus. Então Jesus é tido como moeda de troca. Muitas igrejas que usam a figura de Jesus simplesmente como um amuleto. Não são raros exemplos que podemos citar sobre o uso indevido da pessoa de Jesus. Você pode já ter visto alguns desses símbolozinhos aí, ó. Em nome do Senhor Jesus, já deu tudo certo em nome de Jesus, aquelas cordãozinhos ali, muitas pessoas acham que se tiver um cordãozinho desse no pescoço, está protegido pela pessoa de Jesus, né? Muitas pessoas acham que se você tiver um crucifixo, e alguns deles são até bonitos, né? Assim, bem trabalhado. E esse nomezinho aí, em nome de Jesus, agora já é tido assim quase que automático, né? As pessoas fazem, vai dar certo em nome de Jesus, vai ser assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus não faça isso, né? Já virou assim como se fosse automático. Assim como o cearense gosta de falar macho, né? Gosta de falar má, ele também gosta de falar em nome de Jesus. Até pessoas que não são cristãs usam esse termo, em nome de Jesus, vai dar certo em nome de Jesus. E a realidade é que nós vemos que Jesus é colocado como alguém em uma caixinha que nós determinamos o que ele faz. Eu vou fazer isso para Jesus fazer aquilo, eu vou andar assim para Jesus fazer aquilo, e é aquele velho catolicismo romano investido, né? Eu uso Jesus como uma moeda de troca, e tudo que eu vou fazer, se eu usar o nome de Jesus, obviamente que vai dar certo. Nós vamos ver hoje aqui nesse trecho, o texto que nós veremos hoje é uma demonstração de Jesus como alguém que intervém em algumas situações, mas não da maneira que nós queremos, e sim como e quando e com quem Ele quer. O trecho que nós vamos ver hoje é um nato exemplo de Jesus intervindo, agindo como soberano, mas da maneira, no momento e com quem Ele quer. Deixa eu colocar aqui o resumo desse trecho. O que seria, se eu fosse resumir esse trecho, como é que eu resumiria? As situações difíceis da vida não pegam Jesus de surpresa e muito menos o obriga a agir como os outros querem. Tudo que acontece nessa vida, na sua, na minha, no mundo, nada pega Jesus de surpresa. Ora, se nada pega Jesus de surpresa, obviamente, ele vai ter que agir de alguma maneira. Ele está agindo de alguma maneira. Mas a maneira com que Jesus age não é como eu e você queremos, não é como o povo quer. Não é simplesmente que eu uso o nome de Jesus que ele vai agir. Não, é o nome de Jesus, pronto, ele vai fazer. Não é assim. Isso daqui é um resumo do que seria, se eu fosse colocar numa frase, esse trecho de João 2, 1 até o 11. Que seria agora um resumo do que eu queria que você aprendesse, um resumo prático. Se eu fosse colocar uma preposição aqui para você aprender, um resumo do que eu queria que você aprendesse, seria esse. Jesus é um interventor soberano, aquele que intervém na vida das pessoas, mas de maneira única e exclusiva como Ele quer. A maneira com que estão vendendo Jesus hoje aí, no meio do mundo aí,
Você faz isso e Jesus vai agir na sua vida, você faz aquilo e Jesus vai agir na sua vida, vai dar certo em nome de Jesus. Isso aí não é o Jesus da Bíblia, tá bom? Jesus da Bíblia é o Jesus que nós vamos ver hoje, é o Jesus que é soberano, o Deus que age como, onde e como Ele quer. Vamos ler o trecho aqui e depois nós vamos para a exposição da palavra de Deus. João 2, nós vamos ler até o versículo 12, que é a perícope aqui todinha, tá bom? A palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos e ficaram ali muitos dias. Vamos orar. Ó Deus, tua palavra está, Senhor Deus, diante de nós. Nós pedimos que o Senhor seja bondoso conosco. Nos ajude, Senhor Deus, a entender a tua palavra, mas não somente isso. Nos ajude, Senhor, a praticarmos. Que o seu Santo Espírito possa estar aplicando a palavra enquanto nós estamos ouvindo, enquanto eu estou pregando, que o Senhor use a tua palavra. Pai, que eu possa diminuir e que o Senhor possa crescer e a tua palavra seja exaltada e o nome do Senhor glorificado. Em nome de Jesus. Amém. O trecho começa aqui dizendo 3 dias depois, né? 3 dias depois de quê? Aqui é aquele episódio, se você voltar um pouco, depois quiser ler o trecho, se você quiser voltar mais agora não, né? Claro. Aqui é um episódio que acontece 3 dias depois daquele episódio que Jesus encontrou Filipe e Natanael. Lembra daquele episódio ao qual Filipe chama: eu encontrei aquele do qual os profetas falavam, qual está escrito na lei de Moisés. Aí o que Natanael diz? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, né? E aí ele diz: vem e vê. É esse episódio aí que a gente está vendo, onde Jesus mostra conhecer muito bem aqueles homens também. Jesus chega para Natanael, quando ele chega, né? Assim que Natanael chega diante de Jesus, Jesus diz: aí está um israelita em quem não há dolo, né? Ou em quem não há erro. E aí ele diz: como é que o senhor me conhece? Jesus disse: eu te vi quando estava sentado lá na figueira, antes mesmo de Filipe te chamar. Jesus mostra que conhece ele, e aí tem esse episódio. O trecho aqui de João 1, 43 ao 51, o Eliade até passou um pouco por cima, ele nos mostra uma linguagem muito comum daqueles que conheciam as profecias do Antigo Testamento. Se você ler esse pequeno trecho dos versículos 43 ao 51, no capítulo 1, né, o trecho anterior, você vai ver no versículo 45 que eles usam palavras muito conhecidas, até que nós vimos um pouco hoje na EBD. Lei de Moisés, profetas. Quando chega mais na frente, eles olham também. E aí, no versículo 49, tem lá, eles falam mestre ou rabi, né, em algumas traduções, Senhor, Filho de Deus e Rei de Israel. São coisas bem conhecidas do Antigo Testamento. Mas tem uma aqui que ele se destaca, né, um trecho que se destaca, que também é um trecho muito conhecido do Antigo Testamento, especialmente quando a gente vai ver a respeito de profecias, que é o trecho do Filho do Homem, que chega lá no último versículo, ele termina o versículo 51, falando como Jesus sendo Filho do Homem. Após esse momento, Jesus está pronto para começar o seu ministério. Até aqui ele não tinha começado. Apesar de ele mostrar ali, de ter chamado seus discípulos, de mostrar que conhecia Natanael, Jesus ainda não tinha começado a fazer milagres, não tinha ainda curado ninguém, não tinha feito nada.
E quando você lê o Evangelho de João, ele faz um cronograma muito bem organizado. Bem do comecinho, ele não ultrapassa momentos. João ele vai bem, um cronogramazinho bem sincronizado até chegar na crucificação de Jesus. E aqui João está continuando. Então Jesus agora, depois dessa situação de ser reconhecido como Filho de Deus, como Filho do Homem, ser reconhecido como Rei de Israel, o trecho termina mostrando que Jesus é o Filho do Homem. Agora ele vai começar de fato, o Filho do Homem vai começar a mostrar o seu ministério. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui é que ele faz essa transição. 3 dias depois desse evento, daquele encontro com Natanael, é onde acontece aqui essa conhecida, que nós conhecemos mais comumente como bodas de Caná. Ninguém sabe mais ou menos onde fica Caná hoje em dia, mas é certamente que a gente sabe que Jesus estava nesse lugar com sua mãe, seus discípulos e um casamento que é o que parece muito grande. Então, esse trecho específico, ele começa depois de 3 dias dessa tão conhecida situação de Natanael. Primeira coisa que a gente vê nesse trecho aqui é, Jesus age como e quando quer. Coisa que a gente vê aí, básica, um trecho que mostra muito claro isso, que Jesus vai agir quando e como quer. Mas a gente vê isso especificamente nos primeiros versículos. O texto deixa claro que surge uma necessidade no casamento que Jesus está. Há uma necessidade clara aí. O trecho começa mostrando, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, os irmãos de Jesus estavam ali, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, e aí, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ou seja, ali estavam os irmãos de Jesus, ali estava Jesus com seus discípulos e estava a mãe de Jesus. Contexto do que está acontecendo. Surge um problema. O vinho acabou. Certamente não estava no final da festa, porque se já tivesse no final da festa, ele nem ia se preocupar com isso. O vinho acabou, certamente entra ali o meio da festa, ainda onde as pessoas podiam reclamar do que estava acontecendo. Chega lá Maria, a mãe de Jesus, e aí ela mostra o problema para Jesus. Aqui uma coisa fica claro quando a gente vê. Existia uma expectativa na pessoa de Jesus. Se no trecho anterior a gente vê aquelas afirmações de que Jesus era aquele a qual tinha sido falado na lei de Moisés, se Jesus era o rei de Israel, Jesus era o filho do homem, ele já tinha alguma coisa na cabeça que tinha algo diferente em Jesus. Existia já por parte do povo uma certeza, ou pelo menos uma percepção de que tinha algo diferente em Jesus. Maria aqui também mostra isso. Por quê? Por que Maria vai falar para Jesus que o vinho tinha acabado? Por que ela não foi falar com o responsável da festa? E ela chega para Jesus numa expectativa, né? Já viu o seu filho assim, né? Tipo, chega para você e diz assim, pai, aquele brinquedo é tanto. Tá bom, obrigado pela informação, né? Você pode dizer isso para ele. Mas também você pode ir lá e dar esse brinquedo para ele. Ele vem falar para você porque ele tem uma expectativa de que você vai comprar o brinquedo para ele. Quando a gente está precisando de alguma coisa também, que a gente sabe que uma pessoa pode nos ajudar, a gente vai para ela, com certa expectativa. E aqui, Maria vem para Jesus, e ela chega e o trecho aqui diz assim, no versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus percebeu ali que Maria estava com expectativa, e Jesus disse assim, Jesus respondeu, versículo 4, por que a senhora está me dizendo isso? Jesus já percebeu ali que tinha algo por trás. Mas por que você está me dizendo isso? Obviamente, ele não foi ignorante com a mãe, mas se fosse com outra pessoa, era tipo como a gente disse, sim, e aí? O que tem a ver com isso, né? Tipo assim, mas o que a senhora está me dizendo isso? E aí ele continua, e ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Muitas pessoas podem achar que Jesus aqui estava sendo rude com Maria, né? A maneira que ele falou. Sim, mas e aí? O que tem a ver com isso? Não, ele não estava dizendo isso. É como se ele estivesse dizendo assim, mulher, o trecho pode ser traduzido assim, mulher, o que tenho eu contigo? No sentido de, o que eu sou igual a você nessa expectativa? Como se ele estivesse dizendo assim, você está olhando uma coisa terrena, eu já estou olhando uma coisa espiritual. Eu sei que por trás disso há uma expectativa, mas calma aí, que a coisa não funciona bem assim. Não é interessante quando a gente vê esse trecho aqui e vê como as pessoas são ousadas no dia de hoje? Jesus, o Deus encarnado,
estava dizendo não para a mãe dele, aquela a qual Deus usou para trazer o Filho de Deus ao mundo. E ele estava dizendo, não é assim não. E ainda tem gente que diz assim, pede para a mãe que o filho atende, alguma coisa assim, né? Tem um ditadozinho aí, né? Mas esse trecho aqui, é claro que não é verdade isso. Nada de pede para a mãe que o filho atende. Não, Jesus está dizendo aqui, não. Calma aí, espera um pouquinho que a coisa não é bem assim não. E Jesus então diz para ela, olha só, a gente vê uma coisa muito clara aqui no versículo 4. Jesus é diferente daqueles falsos deuses que existiam naquela época e também dos falsos profetas. Porque Jesus não usa o poder que tem de Deus para trazer um show. Ele podia muito bem ter dito assim, ei, mas traz essas águas aí, ó. Enche essas bacias aí, né? Para trazer aqui no nosso idioma cearense, né? Que a gente tem um idioma, claro, particular. Para trazer aqui para o nosso cearês. Ei, cara, enche essas bacias de água aí. Deixa todo mundo chegar aqui, chama o povo aí para ver o que é que eu vou fazer. Jesus não faz isso. Jesus simplesmente disse assim, ei Maria, peraí um pouquinho. Daqui a pouco a gente conversa, mas agora não. E aí a gente vê que Jesus não confunde a sua divindade com algo voltado para espetáculo. Não é. Primeira coisa que a gente vê, ele diz aqui, não é chegada a minha hora. O que é isso? O que ele está dizendo com isso? Muitos podem entender que não é chegada a minha hora. Em alguns trechos a gente vai ver, quando você olha no próprio Evangelho de João, João vai usar muito esse termo. Ele usa aqui essa minha hora ou chegada a hora e usa também em mais outros 4 lugares. Em alguns lugares, o João vai usar esse trecho, ou na maioria das vezes que ele usa como não é chegada a hora de Jesus ser entregue, ou de Jesus ser morto. Mas aqui nesse trecho específico, ele está usando como não é chegada a hora de iniciar o ministério dele. Ele está dizendo que não é chegada a minha hora de começar. Vai ter a hora, mas não é agora. E é interessante isso. Quando chega no versículo 5, veja o versículo 5, o que é que Maria diz? Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Maria mostra 2 coisas que muitas vezes nós perdemos de vista. Nós como crentes, como filhos de Deus, nós perdemos de vista. Primeiro, o que é que as pessoas que são enganadas pelo falso evangelho, elas geralmente têm? Um desejo, uma expectativa de algo, não é não? Elas têm uma expectativa de que Jesus pode trazer a cura de uma doença. Isso é ruim? Não é ruim. Você acreditar que Deus ele pode te ajudar a ser uma pessoa que vai te capacitar melhor para você servir a Ele na sua empresa, isso é ruim? Não é ruim. Mas quando o foco está nisso, aí é o problema. Porque aqui Maria, ela vem com uma expectativa. Olha só, Maria chega, o que ela quer? Ela diz assim, Senhor, não fala Senhor, né? Mas aqui por trás, ela diz assim, acabou o vinho, eles estão sem vinho. Existe uma expectativa, como eu já falei, de algo acontecer. Ela queria que algo acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, quando chega aqui no versículo 5, ela mostra uma outra coisa que a gente não tem, muitas vezes, submissão. Expectativa do que Deus pode fazer, mas, ao mesmo tempo, a submissão de que Ele faz como Ele quer e na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Não sou eu. Eu botar o Jesus no canto da parede e dizer assim, Senhor, eu fiz isso por ti, tu tem que fazer por mim. É o que nós cantamos aqui. Como é que eu posso dizer o que esse Deus aqui deve fazer? Ele veio a esse mundo, só o fato de ele vir a esse mundo como homem, Paulo vai dizer lá em Filipenses que o fato de ele ter encarnado como homem já é humilhante para ele. Deus ter tomado a forma de homem já é humilhante. Ele veio a esse mundo, viveu no meio de pecadores, curou, salvou, não pecou, morreu e ressuscitou por mim. Aí eu vou chegar para ele e dizer assim, tu tem que fazer o que eu quero, viu? Como que nós somos ousados de fazer isso? Maria está dando um exemplo aqui, mais uma vez, um exemplo de serva, como Maria sempre deu, né, o exemplo. Ela está dizendo aqui, faça tudo que ele disser. Simplesmente. Olha para os servos que estão lá do lado dele e diz assim, o que ele disser, vocês façam. Porque ela sabia que existia uma expectativa, ela sabia que a hora de Jesus agir poderia começar ali naquele momento, e ela sabia que o que ele dissesse para fazer, ele iria agir por meio disso. Então, existia uma expectativa
mas ao mesmo tempo existia uma submissão. Maria reconhecia que Jesus poderia intervir, reconhecia isso, mas ele iria intervir naquela situação, ou ele faria o que ele quisesse na hora que ele quisesse. Esse é um dos problemas que nós geralmente não reconhecemos. Olhando assim o trecho, olha como nós vemos. No versículo 5, ela está dizendo, eles não têm mais vinho, expectativa. No versículo 3, perdão, expectativa, eles não têm mais vinho. Quando chega no finalzinho, versículo 5, ela diz, façam tudo o que ele disser. Expectativa unida com submissão. Todos nós, crentes, precisamos ter esses dois sentimentos em vista o tempo inteiro. Nós temos expectativas do que Deus pode fazer? Temos. E não é só expectativa de fazer coisa terrena, especialmente coisas espirituais, que Deus pode agir em salvar mais pessoas, pode agir soberanamente, salvar nossos familiares, aquelas pessoas que nós oramos muito. Deus pode fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos estar em submissão. Devemos ser submissos, entender o que Deus pode fazer ou não. João Calvino, comentando esse trecho, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, sempre que o Senhor nos mantém em suspense e retarda o seu socorro, não significa que ele esteja inativo, mas, ao contrário, que regula suas operações de tal modo que só age no tempo determinado. Isso não quer dizer, no momento que Deus não age do jeito que a gente quer, não quer dizer que ele está inativo. Ô Deus, onde é que você está, Pai? Onde é que você está? Me ajude. Não quer dizer que Deus está inativo, quer simplesmente dizer que ele controla, mas que ele regula suas operações de tal modo que age no tempo determinado. Isso é importantíssimo de a gente saber. A segunda coisa que nós aprendemos, Eliade, tu pode desligar esse ar-condicionado aí de trás? Estou vendo que o pessoal está com frio. Estou vendo muita gente colocando os braços cruzados, então é porque está frio. Está frio? Tá bom. Vamos desligar isso ali, se não der certo, a gente aumenta a temperatura um pouquinho, tá bom? Pronto, vamos desligar isso aí, deixar só 3 aqui. Aqui do outro lado o pessoal está com frio também. Enfim, voltando aqui. A segunda coisa que a gente vê nesse trecho é que Jesus, ele usa as coisas comuns para fazer coisas incomuns. É interessante quando a gente vê esse trecho aqui. Muitas vezes a gente espera que Jesus ele vai agir de uma maneira espetacular, né? Jesus ele vai ter que fazer algo que a gente vai achar assim que é algo milagroso, grandioso. Não. Muitas vezes os milagres de Deus na nossa vida são coisas simples. O fato de simplesmente você ter o alimento na sua mesa. O fato de simplesmente você ter um trabalho, por mais ruim que seja. É uma coisa simples, mas que Deus está agindo ali. O fato de simplesmente você ter uma roupa para vestir, tem gente que não tem. Ter uma cama, uma rede para dormir, você já agradeceu a Deus por essas pequenas coisas? Eu mandei um vídeo, eu acho que foi para 2 irmãos da igreja, sobre orar por coisas simples essa semana. A gente não ora, né, muitas vezes, coisas simples. A gente só quer orar por coisas grandes, mas não ora agradecendo pelas pequenas coisas. E aqui a gente vai ver que Jesus usa coisas normais aqui nessa situação para fazer coisas grandiosas. Olha o trecho aí. Veja o trecho de 6 a 10. Ali tinha coisas comuns para qualquer judeu e principalmente numa festa. O trecho aí do versículo 6, olha só, estavam ali 6 potes de pedra, eram tipo como se fosse, de fato, né, já viu bacia, né, essas bacias grandes que eles usavam para, alguns lavar as mãos, outras vezes ali para purificar, né, quando ia chegando. E aí o que é que Jesus faz? Pega esses potes lá de pedra, coisa comum para eles, que os judeus usavam para purificação, e em cada um cabia 100 litros, cerca de 100 litros, era grande, né, para caber 100 litros, é grande. Jesus disse, enche de água esses potes. O que é que Jesus falou aqui de extraordinário até agora? Nada, não. Pegou uma coisa que estava ali, comum, e falou uma coisa normal, enche de água isso aqui. Não é para botar água aqui? Normal até agora. O que os discípulos estavam pensando ali, né? Os servos dele. Tá bom, Maria disse para eu fazer tudo o que ele disse, então eu vou fazer. Eles foram e fizeram.
E aí, Jesus então dá uma segunda ordem para eles. Versículo 8. Olha o que Jesus diz. Agora, tirem um pouco e levem para o responsável da festa. Você percebe algo diferente aqui nesse trecho? Jesus manda eles tirar vinho aqui? Não. Jesus não manda eles tirar vinho e levar para o dono pro responsável da festa. Jesus manda eles tirar o quê? Água. Não é interessante essa questão de obediência aqui mais uma vez? Porque já pensou se o cara pega água e chega lá no responsável da festa e entrega água para o cara? O cara ia dizer o quê? Tá ficando doido? A gente aqui correndo atrás de vinho e tu trazer água para mim? Mas o que eles fazem? Obedecem ao que Jesus disse. Jesus simplesmente diz para ele, encha de água, pega aí essas bacias aí, encha de água, eles encheram. Agora Jesus dá uma segunda ordem. Provavelmente é mais difícil, né? Essa segunda ordem. Encher de água é muito fácil. Agora a segunda. Pega e leva para o responsável da festa. Eles foram lá, pegaram e levaram para o responsável da festa. Quando chegou lá no responsável da festa, o que tinha acontecido? Olha aí no versículo 9. E eles o fizeram, né? No versículo 8, levaram lá. Agora o versículo 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho. Eles pegaram a água, mas a água transformou em vinho quando chegou lá. Jesus não fez nada aqui, não precisou de espetáculo nenhum para aparecer. Nenhum espetáculo para fazer algo diferente Jesus precisou. Jesus simplesmente usou coisas ali comuns, Jesus simplesmente pegou coisas que estavam ali, que fazia parte normal daqueles homens, e Jesus fez algo espetacular. Quem é que conseguiria fazer aquilo ali naquela época? Ninguém. Jesus usou uma coisa comum para fazer uma coisa incomum naquele contexto. E aí eles pegaram e obedeceram, foram lá, levaram para o dono da festa. Quando chegou no dono da festa, o que ele disse? Ele disse, o que aconteceu aqui? E onde é que vocês estão trazendo esse vinho aqui? Eles sabiam de onde era, o dono da festa não. O que o dono da festa fez? Foi lá no noivo. Rapaz, que negócio é esse? Todo mundo oferece o melhor vinho no começo e tu deixou para o final. Jesus não fez apenas um vinho qualquer. Jesus fez o melhor vinho. Interessante isso aqui, irmãos. O que nós aprendemos aqui com esse segundo ponto é que os discípulos, aqueles que estavam do lado de Jesus, eles obedeceram sem questionar. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós queremos que Deus faça a vontade dele em nossa vida, nós queremos que Deus trabalhe na nossa família, nós queremos que Deus melhore o nosso trabalho, mas nós não estamos dispostos a começar a obedecer aquilo que nós já sabemos que temos que fazer. De ser um melhor crente na família, para dar exemplo, de ser um melhor crente no trabalho, para dar exemplo, de ser alguém que vá trabalhar melhor do que está trabalhando antes de reclamar, de ser um melhor marido, de ser uma melhor esposa, de ser um melhor filho. Nós simplesmente queremos que Deus faça coisas extraordinárias na nossa vida, mas nós não fazemos o básico, que é obedecer aquilo que Deus disse. Nós temos a palavra de Deus aqui que tem resposta para tudo que nós precisamos. Pedro vai dizer em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, Ele tem nos dado todas as coisas para viver uma vida de piedade. Todas as coisas que nós precisamos. Ordens diretas, princípios indiretos nós vemos também. Aquilo que nós temos resposta direta, qual o carro que eu tenho que comprar? Tem resposta na Bíblia? Óbvio que não tem a cor, o modelo. Mas você vai ter princípios de como escolher. Tem lá princípios. A Bíblia nos dá princípio para tudo. Nós queremos muitas vezes ver as coisas acontecendo na nossa vida, no nosso meio, mas nós não queremos obedecer a Deus. E é justamente esse o problema do que está acontecendo com o Evangelho no dia de hoje. As pessoas querem ver seus carros na garagem, querem ver suas contas cheias, querem casa bonita, querem ouvir o que elas querem, mas elas não estão dispostas a obedecer aquilo que Deus diz. Você pode ter tudo. Você pode alcançar por meio do seu trabalho dinheiro, pode alcançar casa boa, carro, isso não é problema. Agora, se você coloca a sua confiança nisso, isso é problemático, isso passa. O que nós vemos aqui, por meio desses discípulos, por meio de Maria, 2 exemplos que nós estamos vendo, é que eles obedeceram sem questionar.
Jesus intervém, Jesus age do jeito que ele quer e como ele quer. Nós vimos que ele é o rei de Israel, nós vimos que ele é o filho do homem, nós vimos que ele é aquele da qual os profetas falaram. E nós não temos o mínimo de autoridade para dizer alguma coisa que ele deveria fazer. A única coisa que nós deveríamos fazer era nos submetermos em obediência sem questionar. E aqui nós temos o segundo exemplo. Jesus usa as coisas comuns para fazer coisas incomuns. Jesus pode usar a sua vida, como nós vimos aqui com o pastor Rafael pregando em João capítulo 4. Jesus usou a mulher mais incomum da época lá, a mulher samaritana, para ganhar aqueles samaritanos para Jesus. Olha isso. Nós precisamos aprender, irmãos, a viver uma vida de obediência sem questionar. Nós não teremos uma vida de alegria, a menos que nós venhamos a decidir obedecer a Deus sem questionar. Não tem como. Você pode fazer o que quiser, ir para onde quiser, mudar de igreja, fazer o que quiser, mas se você não decidir obedecer a Deus da maneira que Ele disser, você não vai viver uma vida feliz. E aqui eu não estou dizendo felicidade com ausência de lutas e dificuldades, não. Nós podemos experimentar felicidade mesmo nos momentos difíceis, quando nós obedecemos a Deus. E esse aqui é um exemplo. Os discípulos chegaram lá e obedeceram sem questionar. E aí nós vamos agora para o ponto 3. O ponto 3 é que nós vemos que o objetivo de tudo é para que nós confiemos totalmente nele. O objetivo de tudo que nós vemos aqui, primeiro, que nós vimos lá o exemplo de Maria, de ter expectativa e ao mesmo tempo submissão. O segundo exemplo dos discípulos, de obedecer sem questionar. O objetivo não é para que a gente venha, olha aí, é um crente que está se destacando, não é isso. O objetivo é para que nessas coisas, o objetivo que a gente vê em tudo, nessas ações de Deus, é que nós venhamos confiar totalmente nele. João agora mostra, se no começo lá não era chegada a hora de Jesus, João agora mostra que é chegada a hora de Jesus. Versículo 11, ele diz assim: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Está vendo que foi na hora que ele quis? Ele poderia simplesmente beleza, bora lá, Maria, agora transformar essa água em vinho. Mas não disse, não, a coisa é do jeito que eu quero e na hora que eu quero. E aqui Jesus deu exemplo como Deus soberano, de que ele sempre pode fazer até mesmo aquilo que nós queremos, mas do jeito dele e na hora dele, não do nosso jeito. João então mostra que essa é chegada a hora de Jesus. O ministério de Jesus iniciou no momento dele. Não foi no momento em que os outros queriam e do jeito que os outros queriam, iniciou no momento dele, do jeito que ele queria. E aí a gente vê mais à frente que ele diz assim: ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, aqui, de fato, eles puderam ver Deus glorioso, Deus manifestado ali, encarnado em Jesus. O próprio Jesus, homem e Deus ao mesmo tempo. Eles puderam ver a glória de Deus ali, por meio de Jesus. Se essa era uma coisa, os que estavam aqui hoje lá na EBD, lembra que só os sacerdotes viam lá, glória de Deus, Moisés, então, se essa era uma coisa que só aqueles homens podiam ver, agora que Jesus encarnado, no começo do seu ministério, estava mostrando que também, por meio dele, aqueles que estavam vendo podiam ver a glória de Deus, o próprio Deus encarnado. E no final ele mostra, e os seus discípulos creram nele. Interessante isso aqui, né? Lembra que os discípulos fizeram tudo que ele mandou? Se está dizendo aqui que os discípulos creram nele, é porque eles não criam, não é não? Se o trecho está dizendo aqui, os discípulos creram nele, logo depois do milagre, os discípulos ainda são um exemplo maior. Porque mesmo que a fé tivesse ali, rapaz, eu não sei muito se isso vai dar certo, não, mas eles fizeram. E aí depois que eles viram aquilo ali, eles creram em Jesus. Mas a primeira ação deles aqui, se o trecho está dizendo isso, é porque eles fizeram com uma fé titubeante, né? Ele estava titubeando, que não sei se vai dar certo, mas fizeram. E tudo isso, o final de tudo isso, é para que nós venhamos confiar totalmente nele. Eles confiaram totalmente. Se eles estavam balançando um pouco, agora eles estão confiando totalmente
em Jesus. Jesus é o interventor soberano que merece toda a nossa confiança, que merece que venhamos a confiar somente nele e que ele age da maneira que quer. Vamos caminhando para algumas aplicações. Primeira coisa que a gente vê aqui, que a gente pode aprender com aplicações práticas nós não devemos usar Jesus como um amuleto mágico. Não é só porque você fala assim, rapaz, vai dar certo, em nome de Jesus que vai dar certo. Desculpa se eu estiver frustrando alguém, tá? Mas o nome de Jesus não é amuleto. Não é porque você diz o nome de Jesus que vai dar certo. Não, não. Vai dar certo se Jesus quiser que dê certo. E ainda assim você precisa, como nós vimos, obedecer em submissão muitas vezes, que ele vai dizer sim e muitas vezes ele vai dizer não. E nós precisamos obedecer em submissão. Então, não use o nome de Jesus como um amuleto mágico. Saiba quem Jesus é. E saiba também quem você é. Se nós soubermos quem Jesus é e quem nós somos, nós vamos ter muito cuidado quando quisermos usar Jesus como amuleto. Vai dar certo em nome de Jesus. Não. Desculpa, mas não vai. Jesus é Deus soberano e Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer e na hora que Ele quer. Outra coisa que nós devemos também lembrar é que existem situações em nossas vidas em que a única opção é confiar no agir de Deus. Tem coisas que a gente consegue fazer, né? Por exemplo, trabalho. Trabalho você já faz a coisa na rotina que é tão corriqueiro que você faz em casa. As donas de casa ou os donos de casa que gostam de cozinhar. Você já faz tanto na rotina isso que normal, né? Tipo arrumar a casa, cuidar do menino, levantar o menino de manhã para ir para a escola, coisa normal na rotina. Mas existem coisas, situações que Deus nos coloca, que Ele vai nos colocar, não se preocupe, tá bom? Deixa eu dizer para você aqui, vai acontecer com você também. Vai acontecer situações que você vai chegar e que você vai dizer assim, rapaz, isso aqui é só Deus que pode fazer. E eu tenho que ser humilde em, primeiro, ter a expectativa e, ao mesmo tempo, me submeter. Eu preciso fazer isso. O que é que nós geralmente fazemos? Nós queremos rodar o mundo inteiro, nós vamos lá procurar solução em todo canto, aí não deu certo. O que é que nós fazemos depois? Nos voltamos para Deus, por último, né? Por que a gente não começa voltando para Deus primeiro? Tem situações que só Deus vai agir e somente a ação só vai acontecer quando Ele quiser e por meio dele. Ponto final. Vão ter situações que vai acontecer isso. Se não aconteceu com você ou se não está acontecendo, fica tranquilo que vai acontecer, tá bom? Eu estou só alertando para você. Isso é Jesus que disse. Paulo nos alertou muito bem quando ele disse assim, o que vocês têm que fazer? Revestir com toda a armadura de Deus para resistir quando vier o dia mal. Ele não estava dizendo assim, se vier, quando vier, vai vir. Tá certo? Isso aí, Deus usa para o nome dele ser glorificado. Todas as situações que vêm nessas vidas, não é para Deus nos jogar no chão, brincar com a gente, não é não. É para nos moldar segundo a vontade dele e para glorificar o nome dele. Veja só aqui o terceiro ponto. Devemos aproveitar os momentos difíceis para confiarmos na soberania de Deus. Então, continuando, quando vier os momentos difíceis, use esse momento para confiar que Deus é totalmente soberano. Quando vier esses momentos difíceis, use esses tempos para você se voltar, provar, ver de perto a soberania de Deus. São momentos difíceis, momentos em situações que nós não podemos controlar, que até mesmo parece que Deus está em silêncio, que nós vamos ver. Deus é soberano e está trabalhando por trás de tudo isso. Aí o trecho de Romanos 8, 28, que Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas aqui estão inclusas as coisas ruins, todas as coisas, né? E o objetivo disso tudo, no versículo 29 e 30, Paulo vai dizer, né, que é para nos fazer e nos conformar mais à imagem de Jesus. Os momentos difíceis, irmãos, que vêm na nossa vida, não é simplesmente para a gente jogar tudo para o alto e desistir, não. É para ver Jesus intervindo em nossa vida. Jesus cria situações que nós vamos ver ele intervindo soberanamente. E nós vamos nos humilhar, nos voltar para Ele e ver que Ele é o interventor soberano em nossas vidas. E não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós damos dízimo e ofertas, não é.
Isso aí é um privilégio que nós temos. Não é porque nós somos melhores que alguém, ou que nós oramos de madrugada, ou oramos mais cedo, ou oramos de noite. Não. É simplesmente porque Ele é soberano e Ele intervém do jeito e onde Ele quiser. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra de encorajamento. Agradecemos, Pai, porque o Senhor não age como queremos. O Senhor não é um Deus que faz aquilo que muitas vezes nós pedimos, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos nem como orar. Então, Deus, tenha misericórdia de nós, trabalha nos nossos corações para confiar no Senhor, não nos deixe olhar o Senhor como moeda de troca, o Senhor não nos deve nada, o Senhor não tem que nos dar nada, o Senhor já nos deu tudo quando morreu e ressuscitou. Obrigado pela salvação, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo favor imerecido de nos salvar, Pai. Ó Deus, que daqui para frente, se passarmos por situações de providência e alegria, que nós vamos lembrar que tudo isso provém de Ti. Se vier situações também, Senhor Deus, situações difíceis aonde nós possamos experimentar dor, aonde nós possamos experimentar tristeza, que nós vamos saber que até nisso o Senhor está trabalhando também. Nos ajude, Pai, a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.